Querido Deus, querido Pai, graças te dou, Senhor, por mais um dia que o Senhor está concedendo a mim. Pai, ser com a pessoa que me ouve, ser comigo, ser com cada um de nós que acordamos hoje. E eu espero, Pai, que quanto mais nós vamos lendo essa palavra, que nós sejamos abençoados, tenhamos um dia abençoado, tenhamos uma noite abençoada. Abençoe quem ouve, abençoe quem lê, abençoe cada um de nós. Assim orei confiante, no nome de São Jesus Cristo. Amém. E daremos continuidade à segunda livro de Crônicas, agora no seu capítulo 22 em diante, onde seu capítulo 22, que diz o seguinte: o reinado de Acasias de Judá. Segunda Crônicas, capítulo 22, verso 1 em diante. Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram o rei Acasias, o filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, se chamava Talia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram os seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote Gileade, para guerrear contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então ele voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá. Quando lutou contra Azael, rei da Síria, e Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão, porque quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nissim, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que estavam ao serviço do rei, e os matou. Depois, mandou procurar Acasias e o encontrou em Samaria, onde se havia escondido. Eles o levaram a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, porque disseram: ele é o neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Atalia usurpa o trono de Judá. Segunda Crônicas, capítulo 22, verso 10 em diante. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o escondeu juntamente com a sua babá, numa câmara interior. Assim Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu da Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com eles escondido na casa de Deus durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Joás é ungido rei de Judá. Segunda Crônica, capítulo 23, verso 1 em diante. No 7º ano, o sacerdote Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de 100, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joaná, Azarias, filho de Obed,
Maaseias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá. Congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Então Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei deve reinar como o Senhor Deus falou a respeito dos filhos, uma terça parte de vocês, sacerdotes e levitas que entram de serviço no sábado, servirá de guarda dos portões do templo. Outra terça parte estará no palácio real, e a outra terça parte no portão do fundamento, e todo o povo estará nos pátios das casas do Senhor. Que ninguém entre na casa do Senhor, a não ser os sacerdotes e os levitas que ministram. Eles poderão entrar, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas devem rodear o rei, cada um de armas na mão, e se alguém quiser entrar no templo, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todo Judá fizeram tudo que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu os seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, porque o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das turmas. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os escudos e os escudos menores que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito do templo até o lado esquerdo, e até o altar e até o templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram a coroa na cabeça dele, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: Viva o rei! A morte de Atália. Segunda Crônica, capítulo 23, verso 12 em diante. Quando a rainha Atália ouviu o barulho do povo que corria e louvava ao rei, veio para onde o povo estava na casa do Senhor, olhou e eis que o rei estava junto à coluna. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava tambores, trombetas. Também os cantores com os instrumentos musicais dirigiam o canto de louvores. Então Atália rasgou as suas roupas e gritou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. A aliança de Joiada. Segunda Crônica, capítulo 23, verso 16 em diante. Joiada fez uma aliança entre si mesmo, todo o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. Joiada entregou a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, que Davi tinha organizado em grupos para cuidarem da casa do Senhor.
para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros junto aos portões da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de alguma forma fosse impuro. Reuniu os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra. E todos estes conduziram ao rei da casa do Senhor, o palácio real, passando pelo portão superior, e assentaram Joás no trono do reino. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalha, a espada. O reinado de Joás de Judá. 2 Crônicas, capítulo 24, verso 1 em diante. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zibia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote. Joiada lhe deu 2 mulheres e ele gerou filhos e filhas. Depois disto, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor, reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus, e façam isso depressa. Porém os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada. Ele perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda de testemunho? Porque a perversa Atalha e os seus filhos tinham arruinado a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Baalins. O rei deu ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, junto ao portão da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia colocado sobre Israel no deserto. Então todos os chefes e todo o povo se alegraram, trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até ficar cheio. Quando o cofre era levado pelos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância. O rei e Joiada entregavam esse dinheiro aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, que contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, e também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que estavam encarregados da obra trabalhavam, e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Quando acabaram a obra, trouxeram ao rei a Joiada o resto do dinheiro, de que fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o culto e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Joiada morreu após uma longa velhice. Tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Zacarias é morto pelo rei. 2 Crônica, capítulo 24, verso 17 em diante. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor
Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa Azerá e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir assim. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho de sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor? Vocês não vão prosperar por terem abandonado o Senhor. Também ele os abandonará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por ordem do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e acabou matando o filho dele. Ao morrer, Zacarias disse: o Senhor verá isto e o retribuirá. O juízo de Deus sobre nós, sobre Joás. 2 Crônica, capítulo 24, verso 23 em diante. Antes de se findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás. Invadiram Judá e Jerusalém. Mataram todos os chefes do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. A conspiração contra o rei Joás. 2 Crônicas, capítulo 24, verso 25 em diante. Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Joás conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra Joás foram Zebade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto aos filhos de Joás, as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, está tudo escrito no livro da história dos reis. E Amazias, filho de Joás, reinou em seu lugar. O reinado de Amazias de Judá. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 1 em diante. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Joadá e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou os homens de Judá e os pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100. Por todo Judá e Benjamim, contou os que tinham 20 anos de idade para cima, e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: Ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel?
que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias dispensou as tropas que tinham vindo de Efraim, dizendo que voltassem para casa. Eles ficaram muito irritados com o povo de Judá e voltaram para casa enfurecidos. Amazias tomou coragem e, conduzindo o seu povo, foi até o vale de Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram até o alto de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora, para que não fossem com ele à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon. Mataram 3.000 e levaram muitos despojos. Quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Pare com isso, porque teríamos de matar você. Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruí-lo. Por que você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho? Amazias é derrotado por Jeoás. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 17 em diante. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Você diz: eis que derrotei os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho para você se gloriar. Agora fique em casa, porque provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá. Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e os soldados tiveram de fugir para as suas casas. Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, em Bet-semes. Levou-o a Jerusalém, onde roubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão de esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que havia na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. A morte de Amazias. 2 Crônica, capítulo 25, verso 25 em diante. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram homens atrás dele até Laquis e o mataram. Trouxeram-no sobre os cavalos e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. O reinado de Uzias, de Judá. 2 Crônica, capítulo 26, verso 1 em diante.
Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus. Destruiu as muralhas de Gate, de Jabné e de Asdod. Construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur, Baal, e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale e junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefelá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era um amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Mazeias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Em Jerusalém ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até se tornar muito poderoso. Uzias é atacado da lepra. Segundo a Crônicas, capítulo 26, verso 16 em diante. Mas, depois de que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho,
tinha seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, num cemitério que pertencia aos reis, porque disseram, ele era leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jotão de Judá, segundo a Crônica, capítulo 27, verso 1 em diante. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Uzias, seu pai, havia feito, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Ele edificou o portão de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre a muralha de Ofel. Também construiu cidades na região montanhosa de Judá e castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e o derrotou, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 3.400 quilos de prata, 1.000 toneladas de trigo e 1.000 toneladas de cevada. E eles lhe trouxeram isto também no segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto aos demais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acás de Judá, segundo a Crônicas, capítulo 28, verso 1 em diante. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto ao olho do Senhor. Ao contrário de Davi, seu pai, andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas aos balins. Também queimou incenso no vale de Ben-Hinnom e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros, que foram levados para Damasco. Acás também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe impôs grande derrota num só dia. Peca, filho de Remalias, matou em Judá 120.000, todos os homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicre, homem valente de Efraim, matou Mazeias, filho do rei Azricão, alto oficial do palácio, e Elcana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo, irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas. Saquearam também muitos despojos que levaram para Samaria. O profeta Obed, segundo a Crônica, capítulo 28, verso 9 em diante. Havia em Samaria um profeta do Senhor, cujo nome era Oded. Ele saiu ao encontro do exército que voltava para Samaria e lhe disse: Eis que o Senhor, o Deus dos seus pais, ficou irado com Judá e os entregou nas mãos de vocês. E vocês o mataram com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora vocês estão querendo fazer dos filhos de Judá e de Jerusalém os seus escravos e as suas escravas. Será que vocês não são culpados diante do Senhor, seu Deus? Agora escutem o que vou dizer e mandem de volta aos prisioneiros que vocês fizeram entre os seus irmãos, porque o furor da ira do Senhor está sobre vocês. Então
Então alguns dos chefes dos filhos de Efraim, a saber Azarias, filho de Joaná, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Hadlai, se levantaram contra os que voltavam da guerra. Eles disseram: não tragam esses prisioneiros para cá, porque vocês estão querendo aumentar ainda mais os nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor. A nossa culpa já é grande, e o furor da ira do Senhor está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os prisioneiros e o despojo diante dos chefes e de toda a congregação. Os homens que foram citados nominalmente se levantaram, cuidaram dos prisioneiros e com as roupas que estavam no meio dos despojos, vestiram todos os que estavam nus, deram-lhes roupas, sandálias, comida, bebida e os ungiram. Fizeram montar em jumentos todos os que estavam fracos e os levaram até Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Acas pede socorro aos assírios. 2 Crônicas, capítulo 28, verso 16 em diante. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem, porque de novo os edomitas tinham vindo e derrotado Judá, levando alguns prisioneiros. Também os filisteus atacaram as cidades de Cefelá e do sul de Judá. Tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Timna e suas aldeias, e Ginzon e suas aldeias, e ficaram morando ali, porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acaz, porque este havia permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente infiel ao Senhor. O rei Tiglat-Pileser da Síria atendeu o pedido de Acaz, porém, em vez de ajudá-lo, deixou-o num aperto ainda maior, porque Acaz pegou objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes e os deu ao rei da Síria. Porém, isso não lhe serviu de nada. A idolatria de Acaz. 2 Crônicas, capítulo 28, verso 22 em diante. No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acaz, ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensava, visto que os deuses dos reis da Síria o ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício para que ajudem a mim também. Porém eles foram a sua ruína, e a de todo Israel Acaz ajuntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais, a morte de Acaz. 2 Crônica, capítulo 28, verso 26 em diante. Quanto aos demais atos de Acaz e a todos os seus caminhos, tanto os prisioneiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Acaz morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. E assim terminamos mais 7 capítulos da tua bendita palavra, Senhor. Graças te dou, porque o Senhor permitiu que chegássemos a ler, a ouvir a sua palavra mais uma vez. Que o Senhor dê-nos um dia abençoado e que nós tenhamos uma noite abençoada, com um sorriso no canto do olho, porque nós reconhecemos que o Senhor é bom para com aqueles que cumprem o seu mandamento, para com aqueles que são obedientes
fielmente ao Senhor. Nós entendemos que o Senhor não quer os sacrifícios. Nós entendemos que o Senhor não quer as matanças. Nós queremos que eu entendo que o Senhor não quer nada disso. O Senhor só quer uma coisa: a obediência. A obediência vale mais do sacrifício que você pode fazer a Deus. Vale mais do que qualquer coisa que você possa fazer para que Deus te ame. Seja obediente e isso será suficiente para que Deus continue a ser contigo e com toda a sua casa. Graças te damos, a ti nos rendemos, Pai, porque tu és bom e sempre para sempre. Assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.